Inicie a sua execução com um cordão de 35 correntes. Você deverá fechar este cordão em círculo, passando a agulha pelo primeiro ponto tecido, puxando uma laçada e arrematando, é o ponto baixíssimo. Na sequência, você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará e para cada ponto de base, nós teceremos um ponto alto. Então, no final desta carreira, você deverá obter 35 pontos altos. Uma vez tendo chego ao final da carreira, você deverá passar a agulha pela terceira corrente, puxar uma laçada e arrematar ao ponto baixíssimo. Na sequência, você fará 1, 2 e 3 correntes, laçará e, minha gente, no mesmo ponto de base, faça um ponto alto. Faça uma corrente, lace, na base você deverá pular 2 pontos, 1 e 2. No terceiro, passe a agulha, faça um ponto alto. Lace novamente no mesmo ponto de base, um novo ponto alto. Mais uma vez uma corrente, lace, conte 1, conte 2, no terceiro ponto de base, mais uma vez, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faça uma corrente, lace, conte 1, conte 2, no terceiro, 2 pontos altos. Bom, nós vamos tecer esta carreira desta forma inteirinha. Esta carreira que nós estamos encerrando agora é o que nós chamaremos durante a execução de carreira de grade. É a carreira que recebe na próxima carreira a escama. Então, o ponto escama, ele sempre é tecido em 2 carreiras. Uma de grade e uma que é a escama propriamente dita, que é feita sobre a grade. Para que nós consigamos facilitar o posicionamento do início de cada uma das carreiras das escamas, nós não encerramos as carreiras de grade com uma corrente e o ponto baixíssimo para fechar em círculo. Você laçará e você localizará no seu cordão de correntes a terceira corrente, passará a agulha por ela, puxará uma laçada e você, com nova laçada, arrematará todos os pontos. Assim, você encerra todas as carreiras que são grades com o meio ponto alto tecido na horizontal. Você já laçará e dando a volta no ponto alto, ou melhor, no cordão de correntes, porque na verdade o início de carreira recebe um cordão de correntes que faz a vez do ponto alto, você vai puxar uma laçada e começará a tecer uma continuidade de 5 pontos altos ao redor deste cordão de 3 correntes. Você acompanha que aqui nós já estamos tecendo o quarto, laçamos e tecemos o quinto ponto alto. Vou alargar, vamos mostrar aqui qual é a situação que nós temos. Olha lá, então você tem uma meia escama tecida. Toda vez que você chegar no meio da escama, você deverá prender este ponto na base da carreira anterior. Então, aqui no caso, eu vou virar para facilitar a sua visualização. Eu vou ajustar e nós vamos passar a agulha no cordão de correntes, né? Porque é a base da carreira anterior. Vou passar na corrente, puxar uma laçada e eu já vou arrematar. Você trava o posicionamento da sua escama com um ponto baixíssimo. Laço, já estou virando o meu trabalho porque eu tenho uma meia escama, eu preciso da escama inteira. Então, neste ponto alto, eu vou trabalhar o outro lado da minha escama. Então, novamente, nós vamos tecer 5 pontos altos. Então, você acompanha aqui.
o segundo ponto alto, aqui o terceiro ponto alto, agora o quarto e agora o quinto ponto alto. Vou alargar e olhe qual é o formato que nós obtemos, então, com a nossa primeira escama. Lembrando que ela fica presa na base. Bom, aí o que nós temos que fazer é pular uma grade. Porém, nós não pulamos simplesmente, nós também travamos. Passamos a agulha no meio, puxamos uma laçada e arrematamos com o ponto baixíssimo. Todo o arremate de grade e todo ponto que prende a sua escama é ponto baixíssimo. Eu laço e na próxima escama, no primeiro ponto alto, eu começo a tecer os 5 pontos altos que realmente vão criar a minha escama, né? Então, aqui, olhe, o terceiro, aqui, o quarto ponto alto, o quinto ponto alto, eu já posso vir para a base, passar a agulha, puxar a laçada e arrematar, porque é o ponto baixíssimo, já laço, viro o meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar este ponto alto aqui. Então, eu vou ao redor dele tecer 5 pontos altos. O primeiro, aqui você acompanha o segundo, o terceiro, o quarto e agora, minha gente, o quinto. É fim de escama, eu já sei que eu devo pular a próxima grade, então passo a agulha no meio, puxo a laçada e arremato. Olha lá, minha gente, a escama já começa a aparecer no nosso trabalho. Vamos tecer esta carreira desta forma por completo. Uma vez que tenhamos encerrado esta primeira carreira de ponto escama, é a primeira de escamas, porém é a terceira da execução. Primeira ponto alto, segunda grade, terceira escama. Tudo bem? Nós vamos continuar fazendo mais uma vez grade, minha gente. Então, olhe, 1, 2 e 3 correntes, laçamos no mesmo ponto de base, ponto alto, uma corrente, laçamos e olhem que legal. A partir de agora, a marcação de onde vai a próxima grade já está pré-determinada. Então, aonde é meinho de escama e aonde é o ponto baixíssimo que prende uma escama à grade, recebe nova grade. Então, eu passo a minha agulha ao redor deste intervalo, deste espaço, e eu faço 2 pontos altos. Uma corrente, laço, aonde é o ponto baixíssimo, eu passo a minha agulha e eu teço aqui 2 pontos altos. Novamente, uma corrente, laço, aonde é intervalo da escama, 2 pontos altos. E assim sucessivamente até o final desta nossa nova carreira. Chegando ao final de mais esta carreira, onde fizemos grades, nós vamos relembrar. Laçamos, passamos a agulha pela nossa terceira corrente, puxamos a laçada e arrematamos tudo de uma vez só para encerrar a carreira com um meio ponto alto feito na horizontal. Lembre-se deste detalhe, é este meio ponto alto que vai permitir que a cada nova carreira de pontos escamas que são iniciadas, nós possamos partir do exato ponto em que nós estamos para tecer a escama. As escamas, minha gente, são intercaladas. Isto quer dizer que, se na carreira anterior era a escama, na próxima carreira de escamas, aqui será ponto baixíssimo. Aonde foi ponto baixíssimo, na carreira de escamas que vem a seguir, será escama. Assim, nós temos um desenho intercalado. Então, nós vamos laçar ao redor do cordão de correntes, nós vamos tecer 5 pontos altos. Acompanhe comigo agora o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto
E agora, o quinto ponto alto. Olhem que interessante. Na carreira anterior, quando nós prendemos as nossas escamas, nós pegamos na base da execução. Mas agora, eu não vou pegar na base da execução, né? Eu vou pegar na base da carreira em que eu tenho abaixo. Bom, o que nós temos que fazer é trabalhar neste ponto, um ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui virar o meu trabalho, que é para facilitar a sua visualização. Eu vou ajustar, passo a agulha ao redor do ponto, puxo uma laçada e arremato. É o ponto baixíssimo ao redor do ponto da carreira anterior. Eu laço, viro e continuo trabalhando ao redor do ponto alto, 5 novos pontos altos. Então, você acompanha o segundo, agora o terceiro, o quarto e o quinto. Próxima grade é intervalo, porque eu tenho um ponto escama aqui. Então, a próxima é intervalo. E aqui eu faço ponto baixíssimo para prender. Laço e reinicio. No próximo ponto alto da próxima grade, 5 pontos altos. E desta forma, mais uma vez, nós vamos seguir até o final desta nossa carreira. Olha lá, minha gente, então a nossa segunda carreira de ponto escamas está tecida. Olha, pessoal, segunda carreira de ponto escamas quer dizer que nós já tecemos um total de 5 carreiras nesta execução. Agora, nós vamos para a sexta carreira, que dará origem a terceira carreira de ponto escamas. E mais uma vez começamos da mesma forma. 1, 2 e 3 correntes, laçamos no mesmo ponto, ponto alto. Uma corrente, aonde a escamas tem lá o intervalo dela, você tece 2 pontos altos para a nova grade. Faz uma corrente, laça aonde é o ponto baixíssimo da carreira anterior, nós vamos tecer 2 pontos altos para a nova grade. Pessoal, aqui na nossa execução, nós escolhemos tecer 5 carreiras de pontos escamas. Isto quer dizer que nós teremos um total de 11 carreiras iniciais nesta etapa. Depois a execução, ela vai crescer, ela vai aumentar, porém não mais com o ponto escama. Eu vou tecer as minhas 5 carreiras em ponto escama, vou manter o intercalamento, fazendo então o encerramento de cada carreira de grade com o meio ponto alto tecido na horizontal. E aí, quando eu chegar no final, eu volto para continuar a execução com vocês. Uma vez tendo chego ao final desta carreira, as 6 próximas carreiras são todas tecidas em meio pontos. Então, nós vamos fazer 1 e 2 correntes, nós vamos laçar e nós vamos fazer para cada ponto que nós temos à nossa frente, um meio ponto. Quando você encontrar a escama, você precisará dar a volta, veja só, no ponto, neste arco aqui, para tecer 2 meio pontos ao redor de cada um dos lados da escama. Então, isso a gente não pode errar, tá? A quantidade de pontos vai depender disto. Vou laçar e aqui, ó, ao redor do intervalo da escama, um meio ponto, vai observando. Aqui novamente laçando e novamente no arco do outro lado da mesma escama, 2 meio pontos, olha lá. Então, minha gente, para cada escama, nós temos um total de 5 meio pontos tecidos na extensão. Laço e aonde eu tenho meio ponto, ou melhor, aonde eu tenho ponto baixíssimo da carreira anterior, eu teço meio ponto nesta carreira, aí é um só. Novamente escamas, então ao redor do primeiro lado eu vou tecer 2 meio pontos. No intervalo da escama, 1
meio ponto. E novamente, no próximo lado da escama, mais 2 meio pontos. Cheguei no ponto baixíssimo da carreira anterior, é 1 meio ponto. Perceberam como que se dá esta etapa da execução? Então, nós temos que tecer esta carreira desta forma, mais 5 carreiras iguais. O total são 6. Eu vou tecer todas as minhas 6 carreiras em meio ponto e eu volto aqui ao final para que nós possamos continuar a execução juntas. Na próxima carreira, nós faremos a nossa primeira divisão de dedinhos. Então, nós vamos já deixar separado o espaço para o dedão. Então, para isso, você fará 1 e 2 correntes e você tecerá na continuidade 8 meio pontos. Então, aqui eu tenho o primeiro, aqui o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo e agora oitavo. Nós vamos fechar este intervalo virando uma circunferência. Para isso, você fará 1, 2 e 3 voltas na agulha, virá até o cordão de correntes inicial e você passará a agulha na segunda corrente, puxará uma laçada e agora com nova laçada você vai arrematando de 2 em 2 pontos até que sobrem 2 pontos na agulha. 1, 2 e 3 voltas novamente na sua agulha e no mesmo ponto, então na mesma corrente, você passa a sua agulha e novamente você vai removendo aqui de 2 em 2 pontos. Nós estamos tecendo neste momento 2 pontos altos triplos no mesmo ponto de base e no caso nós vamos fechar os dois juntos. Para isso você deverá ter na sua agulha 3 pontos. O ponto inicial, um do ponto alto triplo e o outro do ponto alto triplo. Lace e arremate todos os pontos de uma vez só. Lace novamente e observe aqui, ó, a abertura para o dedão já está estabelecida. Você vai laçar e você vai continuar trabalhando para cada ponto à sua frente, 1 meio ponto, até o final desta carreira. Mais uma vez chegando ao final, você vai reparar que você tem na sua segunda corrente já 2 pontos presos a ela. E você, na verdade, vai continuar desta forma. Então, aqui nessa segunda corrente, você puxará a laçada e você arrematará. Eu vou alargar para eu te mostrar qual é o resultado final. Olhem só, nesta carreira você obtém o espaço do dedão, aqui você tem 2 pontos altos triplos e aqui nós temos a circunferência mantida, que é aonde irão os 4 dedos da mão da gente. Tudo bem? Então, verifique se o seu desenho está como este, para que você possa continuar a execução. Pessoal, nas 7 próximas carreiras, nós teceremos da mesma forma. Então, veja só, você fará 1 e 2 correntes, porque é a altura do meio ponto, laçará e ao redor de um dos pontos altos triplos, então você tem 2. No de cima, você vai trabalhar 4 meio pontos. Então, aqui eu já tenho o segundo, aqui o terceiro, aqui deu uma saidinha e agora aqui o quarto, ó. Então, são 4 pontos altos triplos, perdão, 4 meio pontos altos trabalhados ao redor do ponto alto triplo da carreira anterior. Nós laçamos e voltamos a trabalhar para cada ponto de base 1
meio ponto alto. Percebam que nada se altera agora. Na próxima carreira, nós já teremos a situação em que, incluindo estes pontos que nós fizemos agora, nós vamos tecer um meio ponto para cada ponto de base. Não se altera mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer aqui todos os meus meio pontos em todas as minhas carreiras e eu volto aqui ao final para dar continuidade com vocês. Mais uma vez, tendo chegado ao final da carreira, agora nós vamos começar a fazer as divisões para os demais dedos. Então, é assim, você fará uma e duas correntes, laçará, e você vai trabalhar uma continuidade de 13 meio pontos altos, sempre seguindo um meio ponto para cada ponto de base. Você deverá agora laçar uma vez e aqui no início da carreira você deverá contar o quinto ponto. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Você passará a agulha pelo quinto ponto, puxará uma laçada e arrematará 2 pontos. Mais uma vez laçará e no mesmo ponto você puxará uma laçada. Laçará, arrematará 2 pontos. Neste momento você tem 3 pontos na sua agulha. Lace e arremate todos os pontos. Vou alargar e veja só o resultado que a gente obtém. Neste momento nós temos uma abertura de dedo e nós temos aqui, deixa eu melhorar esta visualização, 2 pontos altos, vejam, ó, o primeiro, aqui, ó, o primeiro ponto alto e aqui o segundo ponto alto. Então, são 2 pontos altos fechados juntos. Verifique se o seu desenho está ficando como este. Na sequência, nós vamos laçar e vamos continuar tecendo meio pontos. Nós precisamos de 4 meio pontos nesta sequência. Então, aqui eu tenho o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto. Lace uma vez e vem aqui atrás, lá no início, onde a gente já teceu. Na nossa segunda corrente, nós vamos passar a agulha e nós vamos trabalhar a primeira laçada do ponto alto. Novamente laçamos e na mesma corrente, mais uma vez trabalhamos somente a primeira alça do nosso ponto alto. Ficando com 3 pontos na agulha, nós laçamos e arrematamos tudo. Vamos alargar aqui e observem, nós temos agora 2 divisões, olha aqui, ó, 2 divisões para os dedinhos. Na sequência, vamos tecer agora 14 meio pontos altos. Só para relembrar, nós tecemos um meio ponto para cada ponto de base. Então, agora a sequência são 14 meio pontos. Agora, nós vamos fazer a última divisão de dedinhos. Então, é assim, lace. Do outro lado, você vai localizar o 22º ponto desta carreira. Passará a agulha por ele e você fará como nos outros dedinhos. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base que nós fechamos juntos. Assim, nós temos a última divisão de dedinhos, ó, estou alargando, prontinha para ser utilizada também. Olha aqui a abertura, ó, tá vendo? Então, esta é a última divisão. Na continuidade, a gente vai tecer um meio ponto para cada ponto de base e vamos encerrar a carreira com o ponto baixíssimo que a gente já vem utilizando desde o início da execução, né? Então, aqui você vê que eu estou tecendo o meu último meio ponto, eu vou aqui erguer o ponto para facilitar a visualização, ó, deixa eu passar a agulha aqui para eu erguer, que eu quero te mostrar, olha aqui o primeiro, ó, tá vendo? Aqui é o cordão de correntes, aonde nós pegamos na segunda corrente para fazer os 2
pontos altos fechados juntos. Então, eu vou puxar de tal forma que eu consiga passar pela corrente, puxar a laçada e aqui arrematar. Eu vou alargar, que eu quero te mostrar como é que ficam estas divisões. Deixa eu abrir todos os pontos aqui, ó. Olha lá, ó. 4 divisões, mais aqui embaixo a divisão para o dedão. Agora, a etapa é de nós tecermos para cada uma das aberturas 2 carreiras de meio pontos. Então, para cada buraquinho destes, nós teceremos 2 carreiras de meio pontos altos. Eu vou continuar tecendo deste ponto. Se você quiser, você pode arrematar e ir tecendo um a um na sequência que você desejar. Mas até mesmo para diminuir a quantidade de arremates, eu já vou aproveitar o ponto em que eu estou e eu vou tecer. Então, é assim, ó, faça uma e faça 2 correntes, é a altura do meio ponto, eu vou laçar e a minha sequência já é trabalhar um dos 2 pontos altos que eu fechei juntos anteriormente. Aqui, nós precisamos localizar direitinho o ponto para a gente conseguir passar no meio, tá? Você vai tecer ao redor do seu ponto alto 2 meio pontos. Então, você vê que eu fiz o primeiro e agora aqui eu já estou fazendo o segundo. Vou laçar e aí eu volto a trabalhar um meio ponto para cada ponto que eu tenho na minha base. Lembrando que eu estou tecendo esta circunferência. Então, perceba que agora eu já chego de novo nos 2 pontos altos fechados juntos que eu fiz para dividir os dedinhos. Então, aqui mais uma vez eu vou localizar aqui o intervalo entre eles e eu vou tecer ao redor somente de um dos pontos altos, 2 meio pontos. Percebam que eu já voltei para o lado que eu estava. Laço e eu continuo aqui trabalhando, só que é pequenininho, deixa eu pegar direitinho. Eu continuo trabalhando 2, ou melhor, 1 meio ponto para cada ponto de base. Então, eu tô quase no finalzinho, eu tô quase chegando no início, falta somente mais um meio ponto, ó, aqui. E aí, eu chego no cordão de correntes, aonde eu preciso erguer para localizar a segunda corrente e eu vou arrematar com o ponto baixíssimo esta carreira também. Só que aqui eu não consegui pegar, deixa eu passar novamente. Peraí, ó, pegando aqui, agora eu acho que eu pego direitinho, ó. Peguei sim, olha aqui, ó, e eu trago aqui. Deixa eu alargar e te mostrar uma carreirinha só. Olha como que já fica, olha lá, ó, você já tem o dedinho se formando, tá vendo? Aqui eu vou tecer mais uma carreira e agora, né, fica mais fácil porque você já tem a marcação dos pontos. É só você fazer um meio ponto para cada ponto de base, né? Você consegue visualizar bem e você tece um para um. Deixa eu tecer então esse meu contorno todo e eu volto para te mostrar o resultado final. Então, vejam só, aqui eu já tenho um dedinho, olha, totalmente tecido, tá vendo? São 2 carreirinhas somente que a gente ergue. Ah, é claro, se você quiser um pouquinho mais comprida, essas carreirinhas vão aumentar. Então, pode fazer 3, 4, vai depender aí do seu gosto. Você vai tecer desta forma para todos os orifícios que nós deixamos aqui. Pessoal, o resultado final deverá ser como este aqui, olha, dedinho, 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 dedinho e aqui a abertura do dedão, aonde a gente teceu 2 carreiras para cada um. Agora, é claro, se você quiser mais, como eu já disse, tudo bem. Ah, e se você também preferir que fique sem essas aberturas, né? Aliás, sem estas carreiras das aberturas, você pode parar exatamente onde nós determinamos os espaços, porque assim o encaixe dos dedos fica direitinho, né? Fica bem ajustado à sua mão. Fica aí também a seu critério.
Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam, que vocês se inscrevam em nosso canal e que fiquem conosco, pois na semana que vem, na quarta-feira, às 14 horas, nós temos mais uma aula novinha, prontinha para vocês. Até lá!